Salve galeras, beleza? Tô trazendo então aqui para você uma questão do Enem PPL 2018. Eu vou jogar a questão na tela, você vai parar o vídeo, leia a questão e depois você volta pra gente resolver juntos. Vamos lá? Bom, galera, essa questãozinha aqui, ela é bem puxadinha, né? Com vários dados, várias informações para nós. Eu já fiz aqui a separação dos dados, né? Uma etapa muito importante para a gente começar a resolver uma questão de física. Bom, olha, ele está dizendo o seguinte, ó, tem então um micro-ondas e esse micro-ondas ele leva 2,5 minutos para provocar o aquecimento de um sistema. Que sistema? É uma tigela e dentro dessa tigela tem uma sopa. A sopa basicamente composta por água. Ele está falando que essas, a tigela e a água estão na temperatura inicial de 6 graus Celsius e devem atingir a temperatura final de 40 graus Celsius. Ele cita a massa de água envolvida no processo e a massa da tigela também envolvida no processo. Bom, os calores específicos da água, da sopa, a sopa é composta basicamente de água, e da própria tigelinha são dados também 1 caloria por grama grau Celsius e 0,2 calorias gramas grau Celsius. Vale lembrar que ele está citando que 1 cal equivale a 4,2 joules, ok? Outra informação importante está aqui, ó, que a potência do micro-ondas é de 800 watts, legal? Agora você tem que prestar atenção no que ele está realmente querendo, né? Um desafio em algumas questões do Enem é entender o que a questão quer. E nessa questão ele diz o seguinte, olha meu amigo, então a potência do micro-ondas é essa. Potência é energia que eu forneço por tempo. Traduzindo, potência é a rapidez com que eu faço uma certa liberação de energia. Tipo isso. Então eu estou tentando te dizer que tem uma rapidez. Só que essa rapidez está fazendo com que o nosso sistema mude a temperatura. Ok. Mas não é toda a energia que o micro-ondas fornece que a tigela e a sopa usam para mudar a temperatura. Ué, por que não? Porque na prática existe uma parcela de energia sendo dissipada, perdida. Ok? Então é como se o micro-ondas fornecesse, sei lá, 1000 e o sistema aproveitasse, digamos, 200. Tipo isso, tá bom? Usei números aleatórios. Não tem a ver com a nossa questão ainda. Agora vamos trabalhar com a questão? Vamos trabalhar com a nossa questão. Peraí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a quantidade de calor necessária para que eu provoque essa mudança de temperatura, tanto na água quanto na tigela? Isso é calor sensível, não é isso? Calor destinado à mudança de temperatura do sistema. Então vem comigo, vamos fazer. Olha, eu tenho então que descobrir a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura da água. Legal? Para isso eu vou usar a formulinha. Massa, calor específico, variação de temperatura. Então a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura da água é massa da água. Está aqui nos meus dados. Ó. Nos meus dados a massa da água é 500 gramas. Ok? Calor específico valendo 1, variação de temperatura. A água ela vai sair de 6 graus Celsius e vai para 40. Então nós temos uma variação de temperatura de 34 graus Celsius, não é isso? Beleza? Então a quantidade de calor para a água vai ser de 500 vezes 34. Legal? Então a quantidade de calor seria 5 vezes 34, 170, acrescenta 2 zerinhos, ok? Então nós temos aí 17.000 calorias para a gente poder fazer as nossas continhas aí, né, gente? Para a gente poder, ou melhor dizendo, mudar a temperatura da água. Agora presta muita atenção no que eu vou te propor aqui, hein? Gente, você observou que eu não precisei converter a massa? A massa está em grama. Professor, mas por que você usou essa massa em grama? Porque eu respeito as unidades da constante, que nesse contexto é o calor específico sensível. Ou seja, você observou que a massa estava em gramas porque o calor específico da água estava em caloria por grama grau Celsius? Por isso que eu utilizei a massa em grama, a temperatura em grau Celsius e também a unidade para energia, para calor, foi caloria. Olha que bacana. Então as unidades que eu utilizo
são sempre compatíveis com as unidades da constante. Lembra disso, é importante. Bom, agora que a gente já tem a quantidade de calor necessária para aquecer a água, eu preciso também descobrir a quantidade de calor necessária para aquecer a nossa, tigelinha de vidro, a vasilhinha. Então vamos ver? Bom, agora vamos fazer então o cálculo da quantidade de calor para aquecer a tigela. É a massa da tigela, calor específico da tigela, variação de temperatura. Então a quantidade de calor seria, massa da tigela ele cita na questão que são 300 gramas. Calor específico da tigela ele fornece na questão 0,2. Repara que as unidades que eu estou utilizando respeitam as unidades da constante, aquilo que a gente acabou de conversar. E a variação de temperatura submetida é a mesma no caso da água, que seriam os 34 graus Celsius. Vai sair da temperatura inicial 6 graus Celsius e vai para 40. Então a variação é de 34 graus Celsius. Está aí. Bom, vamos dar uma melhoradinha nessa conta. Ó, esse zerinho eu vou simplificar com esse, aquela questão de casinhas decimais. Então nós temos uma quantidade de calor total que seria a mesma coisa que 2 vezes 34, vamos repetir o 30 aqui primeiro, 2 vezes 34, 68, ok? Então, a nossa quantidade de calor necessária para aquecer essa tigelinha seria 30 vezes 68, tá bom? Então, galera, aqui a gente acaba descobrindo que a quantidade de calor seria de 2040 calorias, ok? Então, nós temos 2040 calorias para produzir o aquecimento da nossa massa, da nossa tigelinha, e 17.000 calorias para fazer o aquecimento da água. Então você concorda comigo que a quantidade de calor total que a gente tem que ter para provocar esse tal aquecimento seria a soma das duas? Então o micro-ondas tem que dar uma quantidade de calor que seja suficiente para provocar os dois aquecimentos. O aquecimento da água mais o aquecimento da tigelinha. Então, qual é a quantidade de calor total fornecida pelo micro-ondas? Só pode ser 17.000 mais 2.040. Portanto, a quantidade total seria de 19.040 calorias, ok? Bom, antes da gente seguir, a gente tem que lembrar, galera, cuidado com as unidades de medida dessa questão. Eu vou apagar o quadro e volto na próxima tela para a gente dar continuidade à nossa questão. Bom, galera, dando continuidade à nossa questão, ainda mantive os dados aqui separados que a gente vai precisar para analisar, até o final da nossa questão. Bom, eu separei aqui a última informação que a gente encontrou, que era a quantidade de calor total, que era de 19.040 calorias. Bom, agora presta muita atenção, hein? Para eu poder analisar a segunda etapa da resolução da nossa questão, eu vou transformar essa quantidade de caloria em uma unidade do sistema internacional. Você vai entender o motivo daqui a pouco. Então eu vou transformar esses cals em joules, unidade de medida para energia no sistema internacional. Professor, mas como que você vai fazer isso? Eu observo que ele me deu a informação aqui no enunciado da nossa questão. Ele fala que uma caloria são 4,2 joules, ok? Então, se você precisar, aplique uma regrinha de 3, tá bom? Se você lembra bonitinho, é só você multiplicar. Então, professor, para eu transformar esse calorias em joules, é só eu multiplicar esse resultado por 4,2, não é isso, professor? Isso, 4,2. Então, multiplicando por 4,2, a gente vai acabar descobrindo que essa quantidade total seria mais ou menos aí de 79.968 joules. Olha que loucura! Só multipliquei o 4,2 por 19.040 calorias. Professor, então isso aí é o tanto de joules que corresponde a 19.000? Isso! É essa informação que você precisa agora. Bom, vou deixar ela aqui separadinha. Vamos interpretar o que está acontecendo? O que são esses 79.000, vamos dizer, próximo de 80.000? O que são esses próximos 80.000 aí? Significa a quantidade de calor que realmente é oferecida para mudar a temperatura da tigela e da sopa.
Professor, mas agora sabe o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a quantidade de calor que o micro-ondas fornece nesse intervalo de tempo de 2,5 minutos. Bom, vamos ver? Para eu entender isso, eu vou utilizar a relação de potência. Potência é energia dividido pelo tempo. Nesse caso, a energia é o calor envolvido no processo. Então, a potência seria a quantidade de calor dividido pelo tempo. Qual é a quantidade de calor que o micro-ondas está fornecendo? Vamos ver? Bom, a potência do micro-ondas é 800 joules por segundo. Que? Pois é, galera, não esquece que watts, né, o W, a unidade oficial de potência, na verdade é joule por segundo, ok? Então, 800 joules por segundo são uma determinada quantidade de calor por um intervalo de tempo. Você já entendeu que se potência é joule por segundo, essa quantidade de calor vai sair em joule e o tempo tem que entrar na unidade segundo, ok? Cuidado à armadilha. Então nós temos aí um tempo de 2,5 minutos que para eu transformar para segundos basta multiplicar por 60, não é isso? Então quantos segundos eu tenho em 2,5 minutos? Pega 2,5 e multiplica por 60 que você vai achar. Multiplicando o cruzado, eu vou descobrir que a quantidade de calor que o micro-ondas está efetivamente oferecendo é de 800 vezes 2,5 vezes 60. Essa continha aqui vai dar pra gente quanto? Vamos ver? Ó, vou trabalhar com esse zerinho e essa casinha decimal, né? Tipo como se eu estivesse multiplicando eles. E agora nós temos 6 vezes 8, 48, com 2 zerinhos, vezes os 25. E isso fornece pra gente uma quantidade de calor que corresponde a 120 mil joules. Vamos entender esse resultado? Olha, gente, esse resultado está dizendo que nesse tanto de tempo, o micro-ondas está fazendo, sabe quanto? Está oferecendo quanto de energia para o sistema? 120 mil joules. Mas o sistema não está aproveitando os 120 mil, tá não? Não. Ele só está aproveitando 79.968. Os 80 mil, mais ou menos. Ok. Então tá. Aí vem a resposta que a gente quer para matar a questão. Qual é o percentual de energia que o sistema realmente está aproveitando? É isso que a gente está querendo descobrir na questão. Vou fazer uma boa e velha regrinha de 3. Olha que bacana, hein? Olha, eu sei que 120 mil joules correspondem a 100% o total que o micro-ondas está fornecendo. Vamos arredondar isso? Agora, e se fosse 80 mil joules? Quantos por cento isso representaria? Multiplico o cruzado, x então é 80 mil vezes 100, tudo isso dividido por 120 mil. Eita, dá para cortar um monte de zero aqui, ó. Esses 3 zerinhos de baixo com esses 3 zerinhos de cima, olha só que bacana. Esse zerinho com esse outro zerinho, olha que lindo. Sobra então para nós, lá na parte de cima, ó, 80 com um zerinho, que é 800, ok? Tudo isso dividido por 12, ok? Se a gente fizer as continhas disso, nós vamos acabar descobrindo o resultado que corresponde a aproximadamente 66,67%, ok? Que é a nossa resposta que a questão está querendo. É o que está aí na nossa alternativa da letra D. Bacana a questão, puxadinha, mas é uma questão que ela é matematicamente falando resolvível. Beleza? Valeu, galera!